diante dele toda a terra. Momento de meditarmos na palavra do nosso Deus, a exposição da palavra, momento de mantermos o silêncio, estamos na casa de Deus e por isso, como já oramos, iremos expor a palavra do Senhor. É hora de ouvirmos a voz de Deus nessa hora. Vamos manter silêncio, por favor. Todos estão em silêncio e agora é hora de ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje, por favor, a senhora está atrapalhando o culto. Por favor, nossos irmãos diáconos. Isso, muito bem, os diáconos já estão ali conversando. Irmãos amados, João, capítulo 14, texto que fala sobre o céu. Vamos abrir a palavra do Senhor nesse evangelho. Nós sabemos que o nosso inimigo, como falamos logo depois que anunciamos, irmãos, lembram disso? Lá no Candiadória, a cidade de Itabuna ganhará um presente e nós sabemos que ele está furioso. E nós temos que continuar em oração. A igreja tem caminhado em oração, é hora de perseverarmos em oração. E João 14 é um texto que nos fala sobre o lugar onde iremos, ao céu. Enquanto não chega o céu, é hora de continuarmos perseverando para a honra e glória do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 14, onde leremos do versículo 1 até o versículo 15. Iremos também trabalhar de maneira mais precisa 6 versículos, os 6 primeiros versículos. E antes de ler a palavra, quero também relembrar que nesse período que passamos em férias, né, foram poucos dias, na verdade eram 10, acabou sendo 5, tivemos que retornar por causa de um projeto, mas estivemos ali em São Paulo e fomos grandemente edificados por um pastor chamado Tariq. Aqui tem um hotel, né? Tariq, eu nunca ouvi falar de alguém chamado Tariq. E o Tariq trouxe essa palavra, não é o que eu vou falar agora, no final os irmãos vão notar na hora que eu for falar, e eu vou passar para os irmãos também. Então, diz que tem o crente inchado, que ele pega tudo para si, né? O crente pai, ele vai e joga para os irmãos. Então, nós iremos compartilhar logo mais a palavra também que ouvimos ali em São Paulo, no City to City, né, com o nosso querido pastor Tariq. Dito isso, agora sim, vamos ouvir a palavra do Senhor, João 14, de 1 a 15. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que o Senhor assim aplique em nosso coração a leitura da sua palavra. Irmãos, todos querem ir para o céu, mas não agora, né? É uma frase que diz mais ou menos isso, é um ditado popular, inclusive, né? Que vai falar exatamente isso. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. De fato, todos nós, inclusive
aqui a gente realmente generaliza toda a humanidade, ela não sabe o que é a vida após morte. Então, todos nós temos um receio. Na verdade, o cristão, ele não tem medo da morte. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Cantamos pela manhã, talvez, o cântico mais conhecido, né, sobre a vitória de Jesus à morte, quando fala exatamente que ele ali, que Deus enviou o seu Filho amado, que nele, que realmente, porque ele vive, eu posso crer. Então, no amanhã, por quê? Porque não tem mais temor. Só que nós, inclusive eu, não sabemos como vai ser a hora da nossa morte. Então, isso pode causar em nós um certo temor, um certo receio. Na verdade, aqui tentando também generalizar, todos nós temos medos e receios que são até alguns deles coerentes e necessários, até para você preservar a sua própria vida. Então, você sabe, inclusive meditando também na palavra, a própria Bíblia fala, por exemplo, do parapeito. Lá no Antigo Testamento tem uma ordem que Deus dá na casa, lá o terraço era totalmente sem proteção, e o próprio Deus dá uma ordem para colocar o parapeito. Por quê? Por causa do dono da casa? Não, por causa exatamente de uma pessoa que fosse visitar, até de uma criança, e poderia ali cair. Então veja como Deus nos dá ordens até para preservar a vida. Por quê? Porque o medo, muitas vezes, nos faz exatamente não tomar atitudes e nós preservamos a nossa vida. Então, eu estou tentando generalizar porque todos nós temos medos e receios. E também, sendo agora bem mais prático, nós estamos aí já com friozinho na barriga, né? Porque já está perto da organização. Isso também causa medo, receio. Como é que será a nossa igreja sem mais o vínculo com a primeira igreja, sem mais a ideia do sustento financeiro? Como é que nós iremos lidar com isso? Nós sabemos que a resposta é clara, né? Nós sabemos que há uma promessa do próprio Cristo Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e cabe a nós continuarmos essa obra de levar o evangelho a todas as nações. E nós louvamos ao nosso Deus hoje de maneira específica. Podemos também participar da Santa Ceia, que na conclusão iremos mostrar exatamente a questão simbólica dessa vitória sobre a morte. Então, dito isso, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve conosco, e principalmente João, o apóstolo amado, ele vai mostrar os diálogos de Jesus. E aqui nós temos em mãos, talvez, o principal discurso de Jesus sobre a morada celestial, sobre o céu. Por isso que nós cantamos propositadamente o cântico, né? Jesus virá. Nós sabemos que um dia lindo nós almejamos estar na presença do nosso Deus, morar eternamente com Ele. E essa dúvida também estava na mente dos discípulos. Na verdade, o nosso texto vai mostrar até problemas maiores que os discípulos tinham. Nós vemos aqui a incredulidade, nós vemos aqui a falta de percepção de que eles estavam diante daquele que é o dono de todas as coisas. E nós não podemos, entre aspas, crucificá-los, porque de fato eles estavam vivendo a história, eles estavam com esse friozinho na barriga, por isso que eles vão perguntar: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo, vocês o tempo todo quem vê o Pai. É claro, porque eu faço as obras do Pai. E quando Jesus faz isso, nada mais é que uma confirmação desse Evangelho de João. O Evangelho de João, o próprio João escreve com esse objetivo, de que as pessoas vejam em Cristo as mesmas obras de Deus. Ele vai enumerar pelo menos 7 milagres que Jesus fez para demonstrar o seu poder. Por exemplo, o primeiro deles, transformando a água em vinho. E o último deles, que foi a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus fez muitos outros milagres e prodígios, mas João, de maneira específica, ele vai selecionar alguns. E é importante a gente lembrar, eu sei que os irmãos já estudaram o Evangelho de João, né, no período da pandemia, até antes, né, no projeto também Minha Cidade para Cristo, nós vemos lá no final, no capítulo 20, veja aí rapidamente, só para a gente relembrar, né, muitas vezes esquecemos. E lá no versículo 30 e 31, os 2 últimos versículos do capítulo 20, João vai falar daquelas 2 palavrinhas só. Lembram delas? A primeira palavra tem a ver com a fé, 2 letrinhas só, e a outra palavra, que tem 3 letrinhas só, tem a ver com o céu. Nunca esqueça disso quando você for meditar no Evangelho de João. Vai escrever para mostrar que as obras de Deus, as obras de Jesus são as mesmas de Deus, por isso que Jesus
vem demonstrar os seus prodígios, sinais e milagres, e que ele escreveu para que a gente tenha essa crença verdadeira nele, em Cristo Jesus. João escreveu por esse objetivo, e crendo em Jesus, nós temos a vida eterna, fé e céu. Então diz assim o versículo 30 e 31 do capítulo 20, que é o resumo do Evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais. Fé verdadeira. Creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A ideia da sua filiação legítima. E aí vem o para que, a finalidade. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ter vida em seu nome é ter a perspectiva do céu. Por isso, meus irmãos, nesse texto tão conhecido nosso, nós podemos extrair algumas lições para nós antes de falarmos daquela parte final. A primeira lição que nós vemos, vislumbrando as bênçãos celestiais, é que Jesus vai nos mostrar a morada celestial. Ele vai nos descrever sobre essa morada celestial, e está aí nesses 3 primeiros versículos. Ele vai começar dizendo: não tenham medo, não se turbe o vosso coração. Aí vem a crença: credes em Deus, crede também em mim. E aí ele vai falar das moradas celestial. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para nós, essas palavras são lindas e nos mostram exatamente as mansões celestiais, como tem um dos hinos que nós cantamos, inclusive com o quarteto, né? Para mostrar exatamente isso, que nós temos uma morada. E aqui nós percebemos que, quando nós vislumbramos essas bênçãos, nós percebemos que iremos ter uma casa, um lugar em que iremos morar. E é interessante falar um pouco sobre isso, porque a palavra morada, né, no grego, é simplesmente lugares de residência, ou seja, tem a ver com a casa mesmo. E em João, isso é muito forte, não só a questão da casa em si, mas da habitação. Deus, ele habita conosco, ele tem o seu tabernáculo no meio do seu povo. Por isso que quando nós lemos lá em Apocalipse, também escrito por João, ele vai dizer: olha, nós seremos povo de Deus, nós moraremos com o Senhor. Ele vai tabernacular conosco. É essa a ideia. E aí, não sei se os irmãos lembram, desculpe me prolongar aqui, já no primeiro ponto, mas quando nós falamos, logo no capítulo 1 de João, nos estudos, que se você tivesse a oportunidade de perguntar algo para Jesus, o que você perguntaria? Talvez alguns se perguntariam: Senhor, por que o vírus veio, né? Senhor, qual que era a marca que Caim tinha? Senhor, Adão tinha umbigo? Então, perguntas genéricas que poderíamos fazer. Talvez nunca alguém perguntaria: Senhor, qual que é o seu endereço? E foi isso que os discípulos perguntaram para Jesus. Os irmãos lembram por que eles perguntaram isso, né? Lembram? Não, né? Eles perguntaram isso porque eles queriam ter mais tempo com Jesus. Interessante. Uma pergunta simples, porém profunda. Senhor, onde moras? Tu habitas? E aí Jesus falou o quê? Vamos lá, vinde e vede. E foram lá e passaram a noite na casa de Jesus. De fato, eles colocaram em prática. Não era simples pergunta, eles queriam ficar com Jesus. Então, veja como isso é importante, a ideia de Deus morar conosco. E aqui é o contrário, é Jesus falando: olha, vocês vão morar comigo, eu vou preparar um lugar para vocês. E todo o contexto desse capítulo anterior vai nos mostrar essa preparação, o próprio Jesus lavando os pés dos discípulos, mostrando a prova de amor, e nós vemos como isso é importante para mostrar que agora eles terão, de fato, o lugar para morar. E aqui nós vemos que, mais uma vez, ele fala do coração turbado, da tristeza, né? O mestre anota a tristeza e a perturbação dos discípulos, né, nos seus corações, diz: apresenta o melhor e o mais eficiente remédio, que além de curar as tristezas da alma, garante a alegria plena e eterna, a certeza do lar celestial. Amados irmãos, o mundo afora vive a correria, o seu dia a dia, tem essa perspectiva, é o que nós chamamos de plus. Nós temos um mas, temos algo mais, no caso, né? Temos o símbolo de somar, nós temos algo que vai além, nós temos a perspectiva celestial.
Isso para nós deve trazer esse vislumbre de uma bênção que é dos filhos de Deus, pois afinal, se nós somos filhos de Deus, nós iremos morar na casa do nosso Pai. E por isso que o nosso Senhor Jesus mostra essa realidade. Mas além disso, eu não irei ler, nós vemos que ele vai falar do endereço para essa morada celestial, a partir do versículo 4 até o versículo 11, e principalmente o versículo 6, que talvez seja o mais conhecido, né? Antes, porém, nós vemos Jesus falando, versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, Jesus já tinha na mente a ideia, olha, vocês já estão andando comigo, então vocês sabem que eu vou para o céu. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Mas aí vem Tomé e vai dizer, Senhor, não sabemos o caminho. Que linda a pergunta, né? Humildade dele. Senhor, o Senhor está dizendo que a gente sabe, mas eu não sei. E aí Jesus diz, nesse discurso dele, talvez depois de João 3,16, talvez seja um dos versículos mais conhecidos. Vamos dizer, de qual? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mostrar o endereço. Além de ser a vida, além de ser a verdade, ele é o caminho. É através dele que nós vamos ao Pai. E para nós que já somos de Deus, isso é algo fácil de compreender, porque nós já estamos nessa caminhada. Pode ser que alguns de nós aqui no auditório ainda não tenha essa perspectiva, inclusive aquela senhora e o rapaz que estava talvez não tenham essa perspectiva, e a nossa oração é para que, se eles forem eleitos do Senhor, eles tenham essa crença verdadeira e saibam esse endereço de ir para Deus. Inclusive, não sei se os irmãos sabem, a gente não está transmitindo, mas os nossos sermões serão gravados para que no futuro as pessoas ouçam também essa mensagem de salvação, e o bom da internet é isso, que fica lá registrado e pode alcançar pessoas, nem todo mundo. Então veja como devemos transmitir esperança, e nós sabemos como Deus tem usado as mídias sociais para isso. Muitas almas têm encontrado o caminho através exatamente da pregação fiel e expositiva da palavra do Senhor, que se revela a nós, demonstrando quem Ele é, pois afinal a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí nós vemos claramente que Jesus vai nos mostrar a crença verdadeira. Uma das palavras que se repete nesse texto, que muitas vezes a gente passa batido, é exatamente essa ideia da crença. No versículo 1, ele vai dizer, não fiquem com medo, não fiquem com o coração turbado ou perturbado, como nós usamos no nosso português, né? Credes em Deus, crede também em mim. E mais para frente, o Senhor Jesus Cristo vai falar dessa crença. Veja aí especificamente o versículo 10 e 11. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então perceba como a crença verdadeira em Cristo Jesus nos mostra esse endereço para irmos para o céu. E de fato, dentre a resposta, da pergunta de Filipe, que foi uma pergunta terrível de Tomé, talvez seja uma pergunta real. Olha, eu não sei o caminho, mas Filipe estava com os olhos ainda, como diz lá em São Paulo, né, embaçado. Estava sem perceber as coisas, e está falando, ó Senhor, mostra-nos o Pai. E aí nós vemos Jesus Cristo dando esse puxão de orelha bem dado. Olha, eu estou fazendo as mesmas obras de Deus. E aqui, meus irmãos, desculpe mais um parêntese, mas é exatamente para demonstrar o outro objetivo de João. Qual que é? Pessoas que estão ao lado de Jesus e que não estavam crendo nele, inclusive os próprios discípulos. Tomé, lembra de Tomé? Acredito, tendo, depois que Jesus Cristo ressuscita. Mas o próprio João também estava ainda incrédulo em alguns momentos. Então perceba que quando Jesus Cristo fala do caminho para o céu, a morada celestial e do endereço, ele está falando dessa fé verdadeira que deve ser firmada nele. É ele que vai nos dar essa direção para o céu. Mas, terminando essa primeira parte, nós vemos, em terceiro lugar, a preparação para o céu. E aqui a ênfase que Jesus Cristo vai dar é na palavra dele, na crença fiel e também na oração. Lembra que nós falamos que é hora de orarmos mais? Ele vai dizer mais uma vez no versículo 12 sobre as obras do Pai. No versículo 13 ele vai falar da oração. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Ele continua, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então veja, nessa preparação para o lar celestial, nós precisamos estar em união.
oração é um meio de graça que nos mostra que, de fato, pertencemos ao Senhor e que dependemos dele. Por isso que devemos pedir, e logicamente no versículo 15 ele vai enfatizar a palavra dele: se vocês me amam, vocês devem guardar os meus mandamentos. Então veja que esse é o caminho da preparação para o céu, e a gente aprende desde pequenininho. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Então veja que muitas pessoas querem ir para o céu, mas não querem se preparar para o céu. Não querem orar, não querem ler a palavra, se deixam levar por influências de várias pessoas, do Deus desse século, que de fato está cegando o entendimento de muitas pessoas, e do próprio coração nosso, que é desesperadamente corrupto. Então veja como é hora de guardarmos a palavra do Senhor, de orarmos mais nessa preparação. E eu quero, meus irmãos, também relembrar nessa noite que a nossa confissão de fé, aqui a gente vai ver no final sobre as 4 dicas, ela vai nos dar pelo menos algumas referências sobre o céu, no capítulo 8º, lá da nossa confissão de fé, capítulo 8º, no parágrafo 5º, que é sobre Jesus Cristo, nosso mediador. Ele vai dizer o seguinte, a nossa confissão de fé: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que, pelo eterno Espírito, ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, nós nos aproximamos de Deus através de Cristo, como também uma herança perdurável no reino do céu. Só o fato de sermos aproximados a Cristo, de termos essa morada, já traz alegria em nosso coração. Mas ele nos dá essa herança, por isso que nós podemos vislumbrar essa morada celestial. E aí, lá no final, quem tem a confissão de fé pode perceber, lá no capítulo 32, que vai falar exatamente do fim de todas as coisas, tanto o 32 como o 33, que o 33 é sobre o juízo final. Há uma frase muito interessante que eu vou ler aqui, talvez um pouco diferente dessa daqui, que eu estou com a outra edição da Confissão de Fé. Diz assim: o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção, mas a alma deles, que nem morre, nem dorme, tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus, que a deu. A alma do justo, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. A alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia, além desses 2 lugares destinados às almas, separadas dos seus respectivos corpos. A Escritura não reconhece nenhum outro lugar. Então, diante dessa verdade, nós sabemos que sim, nós temos a perspectiva celestial. E retornando para o nosso texto, nós iremos destacar ainda como aplicação para nós o que eu falei no início, a palavra do meu querido pastor Tariq, que serve também como conclusão para nós. E aí eu queria relembrar algo, talvez os jovens aqui vão entender melhor, né? Há um filme chamado Senhor dos Anéis, e que lá no final do filme há a grande luta, né, a batalha final da Terra-média, em que Tolkien, que é um autor católico, a gente fala muito de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis é um pastor anglicano e também se relacionava com Tolkien, e o Tolkien escreveu essa série Senhor dos Anéis, que foi colocada em filme. Pastor, eu não vi o filme, não conheço, eu sei que já teve esse negócio Senhor dos Anéis, inclusive em 2004 eles ganharam 11 Oscars, né? Ou seja, foi vencido de 11 Oscars, e incluindo o melhor filme e o melhor diretor. Só que o que eu quero destacar, aí todos vão entender, é que nessa batalha final, eles estavam recuando, eles estavam com medo, eles estavam temerosos porque o outro exército era muito mais numeroso, tinham muito mais armas, e eram de fato poderosos para derrotá-los. E aí, no filme, há essa palavra de Aragorn, que é muito interessante. Ele vai dizer assim, inclusive, se quem gosta de ver filme, coisas assim, tem um site chamado Os Maiores Discursos do Mundo, né? E tem os discursos do cinema, e esse foi colocado como o maior.
Olha o que ele vai dizer, e isso tem muito a ver, parece muito conosco também. Ele vai dizer assim: filhos de Gor, meus irmãos, eu vejo nos vossos olhos o mesmo medo que me possa tirar o coração. Um dia poderá vir quando a coragem dos homens falhar, quando nos abandonarmos os nossos amigos e quebrarmos todos os nossos laços de união. Mas esse dia não é hoje. Ele beira a luta. Uma hora de que os nossos escudos partidos, quando a era do homem se está a desmoronar. Mas esse dia não é hoje. Neste dia nós lutaremos por todos aqueles que nos são queridos nessa boa terra. Eu peço-vos para ficar, homens do Oriente. Esse discurso inflamou aquele exército pequeno que, diante dessa ideia de que agora é hora de lutar, eles foram para frente, e os irmãos, mesmo não sabendo o filme, não é dando spoiler, né? Os irmãos sabem que eles venceram, ou seja, de fato, há aqui algo muito interessante de uma ficção que nos mostra uma realidade totalmente prática em que nós estamos passando. Nós estamos, como igreja do Senhor, talvez amedrontados, talvez receosos, talvez sem saber como é que vai ser a nossa organização como igreja, mas o medo ficou para trás, não é para agora não. Agora é hora de lutar. Lembra que nós cantamos que nós temos um pendão real? E esse hino, ele vai falar, olha, nós não podemos ser fracos. É hora de lutarmos para Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, caminhando para a conclusão, o querido Tariq, ele nos dá 4 dicas para vencermos o medo. E a primeira delas é exatamente essa, ancorar a nossa vida em Cristo. E aí vem aquela velha figura. Qual que é a âncora da nossa alma? Quem sabe? A fé. E é interessante, quem já viu um navio, ele é de fato sustentado ali no mar com a âncora. E o que ancora a nossa vida é essa fé em Cristo Jesus. E no versículo 1, como nós já lemos, Jesus vai dizer: crede em mim, crede também em meu Pai, por isso que não é hora de ter medo. Mas, em segundo lugar, nós sabemos o caminho, devemos caminhar em direção a Cristo Jesus, afinal, nós temos uma morada e iremos habitar com o nosso Deus, e por isso devemos sempre colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, nesse sentido de que estamos nessa caminhada. Terá muitas coisas que irão tentar tirar o nosso foco, mas nós sabemos o caminho e devemos caminhar. Está na segunda parte do versículo 2. Versículo 2, no final, e o versículo 3, devemos esperar nele, pois afinal ele vai dizer: e quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então é hora de esperar. Ele vai, mas ele vai dizer, inclusive nesse mesmo capítulo, que ele não vai. Por que ele não vai? Ele vai deixar conosco quem? Que habita em nós? Consolador, o Espírito Santo, meus irmãos. Eu vou, mas não vou. Jesus está dizendo. Por isso que devemos esperar nele. E talvez o mais difícil de tudo não é só esperar, mas é descansar. O versículo 4 nos diz: e vós sabeis o caminho para onde vou. Nós já temos essa certeza, meus irmãos. Por isso que não devemos ter medo. Por isso que esse receio que pode vir no nosso coração realmente pode até ser algo natural, algo que seja para preservar a nossa vida, mas ao mesmo tempo nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E por isso que na nossa liturgia, e agora eu termino, nós lemos o texto de 1 João capítulo 4. E eu quero que a gente leia mais uma vez a uma só voz, terminando assim essa parte para participar do segundo momento. Leiamos. No amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora medo. Que Deus assim nos ajude e aplique essas verdades no nosso coração, porque ao participarmos da mesa do Senhor, nós vemos exatamente a concretização de Cristo ali na cruz, tendo o seu corpo rasgado em nosso favor, tendo o seu sangue derramado em favor de muitos. Nós vemos que ele venceu a morte, venceu o pior de todos os nossos inimigos, e agora nós temos essa certeza, essa segurança, e agora também podemos
celebrar o Senhor. O texto de Mateus diz que eles cantaram um hino, e como estamos na Santa Ceia, quero convidar mais uma vez as nossas irmãs que nos dirigirão em um hino, mesmo assentados, vamos nos preparar para esse momento de Santa Ceia, cantando o hino 340. Inclusive, a última estrofe vai falar que sabemos que regressarás, Jesus voltará, e nós precisamos estar preparados, sabendo claramente não só a morada que teremos, mas o endereço dessa morada e nos preparando para esse dia tão glorioso. Vamos louvar ao nosso Deus, hino 340, Santa Comunhão. Convidamos nossos irmãos oficiais, também diáconos, para que nos auxiliem nesse momento especial.